Hoje tem imigração, tem relacionamento, tem traição. Adoro. Quer dizer, não adoro trair, né? Adoro história de traição. Tem Babados. amizade, tem ghosting e tem um cativeiro gay em Roma. Oi? Oi? Sil, tá sabendo do babado? Quem te contou? Foi a gringa. Eita, gringa fofoqueira! E aí, você que mudou de país achando que ia dominar a língua no segundo mês e até hoje não sabe a diferença de push and pull? Eu sou o Gui. E eu sou a Paula. E esse é o seu podcast favorito, Babados da Gringa. Sim. Onde a gente prova que morar fora é um sonho? É, mas não elimina os problemas da vida. Só faz eles acontecerem em mais de um país ao mesmo tempo e às vezes em mais de um idioma ao mesmo tempo. Inclusive, o episódio de hoje poderia ser patrocinado pela TAP, viu? Ou pela Ryanair. Ou pelo Ministério das Relações Exteriores. Por quê, minha gente? Porque essa fofoca exigiu, demandou cooperação internacional. Hoje tem imigração, tem relacionamento, tem traição. Adoro. Quer dizer, não adoro trair, né? Adoro história de traição. Babados. Tem amizade, tem ghosting e tem um cativeiro gay em Roma. Oi? Oi? O que quer que isso signifique. E é uma fofoca que cruzou fronteiras para encontrar os seus verdadeiros destinatários, porque como a gente sempre fala, fofoca boa não tem CEP nem zip code. E você que ainda não mandou a sua história pra gente, corre lá, vai no babadosdagringa.com.br e manda sua história. Pode ser áudio, pode ser texto, pode ser da forma que você quiser. Manda a história pra gente. Sim, manda lá que a gente vai ficar muito feliz de vir aqui compartilhar com a nossa comunidade o seu babado. Falando em babado, gente, semana especial de começo de Copa do Mundo. Amiga, como é que tá aí a emoção na terra do tio Sam? Como estão as coisas? Você mesma já bateu uma bola? Como é que tá? Eu estou prontíssima, prontíssima. A família Machado Jeckler já está preparada para a Copa. Eu fui no Brasil, como você deve lembrar, os nossos ouvintes devem lembrar, alguns meses atrás. E eu comprei de presente para o meu marido uma camisa da seleção brasileira personalizada com o nome dele. E com a data do aniversário dele, que ele está muito, muito, muito animado. Então, assim, nós estamos animadíssimos. E eu vou aqui aqui em Nova York tem uma área que tem bastante brasileira que se chama Astoria. Mas eu tô indo para New Jersey, que é o estado aqui do lado, onde tem uma cidade que se chama Newark, que só tem brasileiro português lá. Não sabia. Tem Não sabia. bastante brasileiro. Vou pra lá e adivinha, eu tô levando uma renca de americano. Adoro. Tô levando uma renca de americano que eu falei assim, vocês não sabem o que é torcer. Vocês ficam assistindo jogo de beisebol que dura tipo 3, 4 horas só comendo cachorro quente. Vocês não sabem torcer, entendeu? Então eu tô indo com alguns amigos, uma galera, umas 10 pessoas. Só eu de brasileira. E a gente vai pra um bar brasileiro. E, gente, eu mal posso esperar. Nossa, e você, amigo? Algum plano? Amiga, eu não sou muito da Copa, né? Não sou muito do futebol, mas tem uma dificuldade aqui que é o fuso horário. Os jogos pra gente vão ser muito tarde. Tipo, o primeiro jogo vai ser sábado agora, 11 da noite. Então até dá pra ver de boa. Mas os outros, tipo, 1, 2 da manhã no meio da semana, felizmente a classe trabalhadora precisa descansar. Porém, eu tô animado com uma outra coisa da Copa, que é, pela primeira vez na minha vida, eu entrei num bolão da Copa. Ai, meu Deus. Adoro! Eu entrei pelo rolê mesmo, porque claramente eu não sei nem quem tá convocado. E foi um bolão do trabalho que o meu time novo organizou. Eu achei muito fofo, que é assim, é um bolão que você doa um valor para uma instituição de caridade e a outra parte você bota num bolão. Assim, eu faço suar como se fosse uma fortuna, né? Sei lá, 30 libras, sei lá quanto é. Tipo, não é que é uma fortuna. Mas vai ser legal. E aí a gente hoje sorteou os nomes. Aí eu peguei Colômbia. E que eu nem sei se é bom, se é ruim, enfim. Eu peguei outro país que agora eu nem lembro qual que foi. Foi, sei lá, Afeganistão. Foi um país X, assim. Porque eu falei, bom, gente, claramente sabemos quem não vai ganhar esse bolão, que sou eu. Mas vocês estariam aqui pela torcida. Mas pera, então você não pode escolher o time que você acha que você vai Não, ganhar? é sorte. Sorteio?
Você pega Ai, que num. peba. Você pega tipo num bolzinho, assim, num potinho, os nomes dos países. E aí todo mundo pegou vários bons, assim, pessoas pegaram Brasil, né? Na minha chefe pegou Argentina. E a única coisa que eu sei sobre a Copa é que eu vi um estudo de AI falando que a probabilidade entre 1000 cenários é que a Argentina ganhe. Então eu falei, bom, sabemos quem vai perder e potencialmente quem vai ganhar, né? Então eu não sei. Mas tirando isso, eu tô mais animado com festa junina, sim, festa junina, do que com a Copa, porque vou fazer uma festa junina aqui em casa, estou muito feliz. Ok, eu tenho tantas perguntas sobre isso. Você vai fazer uma festa junina com comida de frio Brasileira. no verão europeu. É, a sorte é que é Londres, né? Então é uma coisa um pouco mais, né? Por exemplo, a semana inteira tá uma média de 18 graus. Sábado vai fazer calorão, 25. Uhum. Então, tipo, só que são comidas que viajam bem, assim. Por exemplo, eu encomendei de um restaurante brasileiro, porque eu falei, não, quero fazer uma coisa apropriada. Encomendei canjica, arroz doce, que dá pra servir gelado, gostoso. Sim, uma delícia. Encomendei bolo de fubá, encomendei bolo de prestígio, que, enfim, dá pra comer em temperatura ambiente. Nossa. Encomendei sanduíche de carne desfiada, a famosa carne louca. Nossa, ai que festa delícia. Vai Delícia. ter quentão? Então, eu estava debatendo sobre isso, porque a gente queria fazer vinho quente, não quentão. Uhum. Só que, e aí a Cindy, nossa amiga Cindy, ficou responsável por isso. Só que aí a Cindy viu a previsão do tempo e me mandou mensagem falando: amigo, eu acho que vai ser meio zoado a gente servir vinho quente. E vai tá calor. Vamos fazer um ponche? Eu falei, amigo, não sei se ponche é muito festa junina, mas a gente pode pensar outra coisa. Não, brincadeira, mas provavelmente não vai ter quentão e vinho quente. Mas vai que, né? O tempo muda, a gente só pega o vinho que já tá aqui, bota na panela, bota açúcar e umas especiarias. E vai ter pamonha? Não vai ter pamonha. Milho e derivados do milho, eu deixei pra uma temporada 2. Que é, se der muito certo essa festa junina, ano que vem a gente expande nosso cardápio. E faz uma rotação. Porque vai ter torta de frango, vai ter cachorro quente, comprei um monte de batata palha. Então vai ter muita comida já, entendeu? Muita comida. Não, a temporada 1, você já tá arrasando na temporada 1. É muito melhor do que qualquer festa junina que eu já tenha dado nesses 15 anos que eu estou morando aqui, que é 0. Nunca fiz. Adoro. É bem melhor que o baseline, né? Que é inexistente. Meu caso da semana, na verdade, eu acabei de mudar meu caso da semana, porque você falou da Copa, e como eu falei, estou muito animada para a Copa. Mas, quando eu estava aí visitando você e seu marido ano passado, você deve lembrar que eu acordei no meio da noite para comprar ingressos para a Copa. Você lembra disso? Foi um trampo, eu lembro. Um trampo para comprar ingressos para a Copa. E assim, é meu aniversário esse ano, quer dizer, todo ano é aniversário, mas esse ano em particular é meu aniversário de 40, então eu falei assim, vou gastar um pouquinho mais nos meus presentes, tal. E eu também achei assim, como é aqui, eu quero fazer algo especial com meu pai, né? Nossa, meu pai ama futebol. Eu lembro. E para deixar bem claro, gente, eu não gosto de futebol. Não é assim que, eu assisto futebol. Eu gosto da baderna da Copa, entendeu? Eu tô animada pra isso, é pra bagunça, é pra torcer, é pra abraçar junto. Então, entrei na fila, só que eu não sei se alguém que está nos ouvindo tentou comprar ingressos para a Copa naquela época. Você não podia escolher, né? Porque eles ainda não tinham sorteado os grupos. A gente não sabia os grupos. Países, verdade. Exatamente. Então, você só podia escolher o estádio e o dia. Só. E torcer pra que desse certo. E torcer. Então, agora eu já sei os ingressos que eu... Você vai ver. Uhum. Quem que você vai ver? Quem que você vai ver? Ai, amigo, só time ruim, assim, que eu nem sabia que eles tinham seleção brasileira, tipo Costa do Marfim. Eu queria, se fosse Colômbia ainda era hermano, né? Não, é Costa do Marfim, Nossa. Senegal, Nossa. Noruega, e tem mais um que eu esqueço agora, que é um time também, assim, que eu nunca tinha... Nossa, eu nem sabia que eles tinham time de futebol. Isso me custou quase $10 mil, tá bom, Guilherme? Tá bom pra você? E a melhor parte, meu pai decidiu que não vai vir porque tá com medo do que o Trump tá fazendo com a imigração. Essa é a minha história da semana. Amiga! Escolhas que a gente faz na vida. Calma, Sim. Eu tô vendo as notícias que estão barrando todo mundo. Eu ia até falar, eu tava vendo um monte de time da África sendo barrado, o Trump liberou esses.
Você vai. Não só o Trump não liberou, e assim, porque a gente até falou, esses times são ruins. Quando meu pai falou que não via, eu falei, não tem problema, a gente vende. Só que esses ingressos não estão esgotados, ainda estão, tipo, a FIFA ainda tá vendendo. Os times são tão ruins Como que flopou, a ninguém FIFA não ainda deu sold out, né? não deu sold out. Então, assim, é isso. Pois é. E aí, Amiga. é isso. Assim, agora Aí que eu vi comprou, aproveita, né? agora é Não o que sei se tem pra hoje. alguém quer fazer um rolo, bater um rolo com os ingressos, sei lá, entendeu? Pois é, e aqui, assim, tem uma área aqui no Brooklyn que tem bastante africano, assim, né, da África do Leste e tal, aqueles países mais pra África do Leste. Vou dar um rolê por ali e ver se eu consigo fazer um parangolé O com um negócio. deles. Pois é, essa é a minha história da semana. Mas e Ai, você? amiga, eu não tenho uma história da semana tão tão dramática quanto essa. Tão ferrada como a minha. A minha história da semana é bem idiota, na verdade, que é, eu tenho aqui em casa, a gente tem um quintal. E o nosso cachorro lindo, maravilhoso, que veio com a gente do Brasil, meu filho, a razão do meu viver, ele é muito gente boa. Mas desde que a gente se mudou, acho que ele ficou um pouco, né, mexido, muitas mudanças, muita coisa. E ele começou a ser meio reativo, latir. Ele não morde, ele não causa, mas ele faz, tipo, ele meio que anuncia quando ele ouve um barulho. Então ele tem latido um pouco. E aí dentro de casa, geralmente tem já uma vedação acústica, então você não ouve muito o que tá acontecendo lá fora. Porém, aqui no meu quintal, e a gente deixa ele no quintal às vezes, eu sei que ele late, tipo o pássaro que passa, ele sei que ele late, então a gente tem aqui um combinado, porém mudou uma vizinha nova pra casa ao lado. E o quintal tem portão com portão. Só que não é um portão totalmente fechado, ele tem umas áreas vazadas. E a questão é, a gente já tinha um vizinho na casa ao lado, que se mudou, saiu e entrou essa nova vizinha. Mas a diferença entre eles é que a nova vizinha tem um cachorro. Só que é um cachorro, tadinho, um tontinho, é um bulldog francês mini, tipo. Só que ele fica no quintal. E eu acho que a mulher é meio acumuladora, porque assim, o quintal tá uma zona. Pra ver claramente que tem um monte de coisa. Enfim. E ela é dos Estados Unidos, porque a gente se encontrou aqui um outro dia, por quê? O meu cachorro começou a latir pro cachorro dela, do tipo, estou te vendo, nananã. Só que ele não briga com o cachorro, ele não late pro cachorro. Quando ele late é meio do tipo, vamos brincar. Só que ele é bem alto, então eu não sei o quanto é isso. O que que a bendita da mulher fez, coitada, querendo resolver a questão? Ela ficou chamando o meu cachorro no portão, e pra tentar comprá-lo, ela começou a dar petisco pra ele. O que que ele entendeu? Que é pra ir Toda no vez que portão eu latir. lato, sim, que eu ganho petisco. Agora, minha filha, e aí tá muito engraçado, porque assim, e ele é muito esperto. Ele é um caramelo, um cachorro caramelo muito inteligente. Ele já sabe que não é pra fazer isso, porque quando ele era pequeno, a gente já adestrou, então ele sabe que é pra fazer, ele sabe que não é pra fazer. Quando eu falo não, ele sabe que não é pra ele fazer aquilo. E aí, às vezes, eu deixo a porta aberta, ele sai, e é muito engraçado. Tipo, se eu tô distraído, ele sai, ele vai muito devagarzinho, eu juro por Deus. Devagarzinho, ele dá uma voltinha ali, dá uma disfarçada, ele vai devagarzinho até o portão. Quando eu vou ouvir o primeiro rosnado, eu já falo, ei, não! Aí ele começa a chorar, porque eu censurei ele e ele volta. Aí ele fica olhando pra minha cara assim. Então fica uma situação assim muito engraçada o dia inteiro. Eu acabei de encontrar essa vizinha ali fora e falei, meu amor, não dê mais petisco pro cachorro, que você tá ensinando ele a latir pra você. Não faça E isso. ela? E ela, eu não sei em que mundo ela vive, ela é meio vibes, assim. Então ela tava meio tipo, pode crer, não, 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 oh my god. E eu tava tipo, ai meu Deus. Então é assim, uma história besta de vizinhança, mas eu acho que a grande lição é, não deem petiscos pros cachorros que estão latindo pra vocês. Eles vão latir ainda mais. Com certeza, com certeza. Mas eu achei bem legalzinha ela, né? Que assim, Bem foi intencionada, bem intencionada. bem intencionada, mas Ca- de ca- boa intenção causou, o né? inferno tá cheio. Exato. Causou, Deu uma causada, causou. né? Mas enfim. Eu também tô cheia de babado pra contar. Conta, gringa! A história de hoje foi enviada por um brasileiro que mora em Lisboa com o marido, e a gente vai chamar essa dupla de Rodrigo e Ronaldo. Adorei dar o nome de Nomes dupla sertaneja pra eles. Eu também gostei. Nomes fictícios, como sempre, porque a gente tem um compromisso com a anonimidade, mas não com a imparcialidade. Exato. Como que essa história se dá, amiga? Então, assim, quando o Rodrigo e o Ronaldo se mudaram pra Portugal, aconteceu aquela coisa que todo imigrante conhece, que é a dificuldade de fazer amigo.
Fazer amizade fora do país é foda, gente. Porque todo mundo, primeiro que a maioria das pessoas já é adulta, então você já tem a vida ali acontecendo. Segundo que as pessoas têm muito uma noção diferente de tempo e pressa e enfim. Então, assim, é muito difícil você fazer amizades mesmo. Então, tem muita gente que escolhe se associar com algumas comunidades, algumas paixões, alguns hobbies, pra minimamente conseguir fazer amigos através de paixões. E depois dos 30, quando você é adulto, é um trampo. E aí você tem os níveis de amizade, né? O conhecido, o amigo, o colega, o super amigo, o irmão camarada e por aí vai, né? E aí tem todo aquele processo pra você ir construindo isso. Na vida adulta moderna é muito difícil. Você começa, troca o Instagram, um WhatsApp, vai tentando marcar, ninguém nunca tem agenda. Aí você combina um café, aí a pessoa responde 5 dias depois, aí você marca o café pra 3 semanas depois. Tipo, é muito complicado. Então até é uma coisa que tira um pouco da espontaneidade, mas eu comecei a fazer, tipo, datas importantes ou coisas que eu quero que as pessoas participem ou venham, eu aviso com muita antecedência, porque eu sei que as pessoas não têm agenda, e mesmo assim, às vezes as pessoas não têm agenda. Tipo, marquei, tava contando a festa junina. Gente, eu mandei esse convite, a gente tá em junho, eu mandei o convite da festa junina, sei lá, em março. Sim. E eu acho que é muito legal, porque como a gente tá falando de um podcast para imigrante, todo mundo passa por isso, essa questão de fazer amizade, a gente que vem pra cá, adulto. Eu acho que essa pegada que você tá fazendo é muito legal. Eu faço a mesma coisa, porque antes eu esperava assim, ai, não, vai acontecer espontaneamente. Gente, não vai. Se você mudou para outro país e se você quer fazer amigos, se você quer mesmo, corre atrás, entendeu? Tem que sair Põe de na casa. agenda mesmo, sai de casa, faz o esforço. Eu também sou parecidíssima contigo nesse sentido. Tipo, se eu quero mesmo, se eu gostei da pessoa, eu corro atrás, eu mando, coloco coisa na agenda, acho coisa legal pra gente fazer. Então, assim, se você tá ouvindo a gente, se você tá passando pela mesma coisa, né, mesma dificuldade de fazer amigos, você não está sozinho. Não, não mesmo. E os nossos amigos Rodrigo e Ronaldo, eles tentaram, mas eles tiveram sorte, porque conheceram um casal super legal. E vamos chamar este casal super legal de Jorge e Breno. Portugueses, morando em Lisboa. Os dois estavam juntos há mais de 10 anos, casados, ali bem tradicionais, relacionamento fechado, uma vida tranquila, os dois trabalhavam. Aqueles casais que você olha e você pensa, ai, que bonito juntinhos, ó, tão fofos. Meu comentário não tem nada a ver com a história, só quero falar que hoje você tá sertanejo core mesmo, né? Rodrigo Com Ronaldo, Jorge Breno, Jorge e Breno, é ok. verdade. Daqui pro fim vai sair um chororó aqui. E aí, o que acontece? Os dois casais viraram amigos e começaram a sair muito juntos. Porque assim, gente, na gringa, assim, você arrumou um amigo, cola nele, porque é tipo. É, é o que tem pra hoje, é nós aqui, vamos nessa. Então eles começaram a pirulitar e sair muito junto. Era jantar, era bar, aniversário, viagem, churrasco. E aí foi crescendo o grupo, aí foi apresentando amigo em comum, aí vai crescendo a panelinha, aí quando viu aquela galera, quando viu tava aquela renca de pessoas indo pro bar brasileiro assistir o jogo da Copa. Então é aquela dinâmica gostosa que acontece quando você encontra de fato as suas pessoas, a sua turma, a sua galera fora do país. E a vida foi passando e os meninos, né, Rodrigo e Ronaldo super felizes, ai meu Deus, que bom, agora a gente tá mais assentado, tem um grupo de amigos, que tudo de bom. Até que o Jorge começou a desaparecer. Começou a fazer a egípcia, começou a ficar calada, demorando para responder, sumia dos grupos, ai, tô tão ocupada, o trabalho tá tão pegada, desmarcava programas, aparecia cada vez menos, assim, dando vários migués, e os meninos começaram a ficar meio, tipo, o que que tá acontecendo, né? E quando o silêncio existe, começam as conspirações, né? Começam as fanfics. Sim, pergunta: só o Jorge desaparecia e o Breno aparecia ou os dois desapareciam? O Jorge desaparecia, só que eles eram, de acordo com o relato, eles eram daqueles tipos de casal que tem alguns casais que são assim, que um mais lidera a vida social do que o outro, sabe assim? Então, o Jorge e o Breno, eles eram assim. Os dois iam, mas se o Jorge não agitava ali, não organizava, o Breno também não aparecia muito, assim, sabe? Aqui em casa é Então, assim. eu sei que você me entende. Porque, enfim, Eu dependendo sim. do casal, tem essa dinâmica. Tem vezes que não é, mas tem vezes que é. É o que estava acontecendo. O Jorge desaparecia. é, Era uma coisa meio assim, desculpa, voltando. O Jorge desaparecia.
O Breno aparecia ou não, dependendo ali da vontade dele. Mas, via de regra, começou a desaparecer também. Mas o casal sabia que ele não estava indo, porque o Jorge não estava indo, logo não viam o casal. Só que aí o que aconteceu? Jorge começou a aparecer novamente. Plim, Ok. magicamente, a vida se resolveu. Né? E a gente sabe, gente, a vida adulta acontece, a gente é ocupado, tem mil coisas pra fazer, então nem sempre a gente tá disponível, tem fases e fases, tudo bem. Até que passou essa tal fase do Jorge, seja lá o que quer que tenha acontecido. Nisso, os meninos pensando, meu Deus, a gente fez algo de errado, será que foi alguma coisa que a gente falou? Será que, né? Aquela coisa bem, bem brasileira de ficar botando a culpa em si mesmo. E aí, o que acontecia foi, Jorge voltou a aparecer, porém Breno não estava aparecendo, e no lugar de Breno, começou a aparecer uma pessoa nova. Um cara chamado Rafael. X. Um mocinho português. X. Rafael apareceu uma vez, duas, três, quatro, todas, sempre, em todo momento, estava o nosso amigo Jorge com Rafael. E Breno, cadê Breno? Porém, Breno continuava reagindo no grupo, as pessoas perguntavam, tipo, e aí, amigo, como é que você tá? Nananã, e ele sempre tinha meio que uma desculpinha, mas ao mesmo tempo parecia um pouco que eles não estavam se comunicando tão bem, sabe? Parecia que o Jorge estava dando um rolê e não estava avisando o Breno, e de repente, quando ele se tocava, o Breno não tava, mas já era tarde demais pra ele chegar, sabe? Meio assim. Então tava uma situação meio estranha. Eu tenho uma pergunta. Esse grupo é um grupo todo de pessoas gays ou tem gays e héteros no grupo? Gays e héteros, e um bom ponto importante é, todos eles falam português. Então, do Brasil ou de Portugal, eles se comunicavam todos ali na mesma língua, todo mundo se comunicando muito bem, ou quer dizer, pouco bem pelo que estamos vendo aqui, né? E aí, é óbvio que quando essas pessoas todas juntas foram vendo este moço convidado especial aparecer muitas vezes e o elenco fixo, no caso o Breno, sumir, ficaram, veja bem, tem uma coisa um pouco estranha, mas, né, ninguém falou nada, ninguém queria ser, né, o Léo Dias da situação, fofoqueira da situação. Por isso que eu perguntei, como assim? Ninguém falou nada, ninguém perguntou nada. Porque, por isso que eu tinha perguntado antes, que se grupo de mulher sempre tem uma que dá de doida. Sempre tem uma que dá de doida. E falou, Jorge, cadê o Breno? Sempre tem. Pode até não ser na frente do Rafael, mas sempre tem uma que dá de doida. Que pergunta. Pois é. Neste caso, ninguém falou nada, ficou ali só observando, só que aconteceu uma coisa um pouco estranha. Num dia essa galera tava jantando, mesa cheia, sexta-noite, o drink comendo solto, comida delícia, ali aquele momento divertido, fim de semana, todo mundo super animado. E aí, em um determinado momento, nosso amigo Rodrigo, que mandou este relato, foi ao banheiro. E quando ele está saindo do banheiro, ele vê o Jorge abraçado com o Rafael. Ok. Que tipo de abraço? Tem Um abraço e abraço. abraço. Eu diria que pouco fraternal. Eu diria que um abraço um pouco mais roçado, um pouco mais encaixado, um abraço um pouco mais, sabe, íntimo. Aquele abraço Sei. do casal da novela, sabe assim, um abraço sei lá, do Homem-Aranha quando vai pegar a Mary Jane. Aquele abraço que dura tempo suficiente pra você ali se envolver e nem perceber que as pessoas estão observando o que você tá fazendo. Sim, aquele tipo de abraço que você olha e pensa, aí tem. Aí tem. Tá, Se entendi. antes não tinha pensado, agora não tem mais como. E aí, Rodrigo olhou e falou: aí tem. Mas voltou pra mesa sem falar nada. Porém, com uma desconfiança maior que a vida, com a pulga atrás da orelha maior que tudo, o tamanho de um cachorro. Porque assim, até então era tudo especulação. Se ele fosse muito ao fundo da questão, ele ia falar, gente, dois amigos abraçando. Mas é que todo o contexto não estava, né, corroborando para isso. E aí era uma coincidência atrás da outra. E aí o nosso amigo ficou muito encafifado com esse abraço cinematográfico que ele tinha acabado de presenciar. E aí aí ele voltou pra mesa. Ele falou pras outras pessoas? Não. Só comentou com o marido, mas a vida continuou. E aí eles ficaram, ai, será? Será? Ah, mas sei lá, também ele não quer contar pra gente, ele não tá falando nada, tipo, sei lá, né? Vamos cuidar da nossa vida. Se fosse pra gente saber, eu acho que a gente já deveria ter sabido, né? E aí eles ficaram ali meio na miúda. Porém, apesar da vida ter continuado, o Jorge começou a sumir de novo. E sumir mais ainda.
até desaparecer quase que praticamente por completo. Saídas acabaram entre a galera, as mensagens ficaram sem resposta, aquela coisa que a amizade foi esfriando, foi ficando estranha. E às vezes acontece, né, gente? Às vezes a gente tem nossas Sim. questões de também saúde mental, sabe, sei lá, o que a pessoa tá passando. Às vezes as pessoas aparecem e somem. Todo mundo tem um amigo, gente, que faz isso. Que some 5 meses, aí de repente, sei lá, entre mania aparece e manda 15 mensagens por segundo, de repente some de novo e é isso. E a vida Eu, acontece. s- Infelizmente, eu sou essa amiga. Pra alguém a gente é Infelizmente. esse amigo, né? Eu acho que a gente é esse amigo pra alguém, né? Acontece. Mas Acontece. enfim, a vida acontece, o tempo passa e aí meses depois, Rodrigo e Ronaldo resolvem tirar férias, né? Toda gay merece um descanso, coitados, né? Claro. Depois de carregar o peso de serem dois grandes gostosos que eles, né, nem sei quem são. E aí, os nossos amigos Rodrigo e Ronaldo foram inovar. Vamos para Roma. E aí, estão lá passeando, e é Coliseu pra cima, e é Panteão pra baixo, e é ruína, e é pasta, e é vinho, uma loucura. E aí, na noite de sábado à noite, os nossos amigos resolveram ir para uma balada gay. Que eu acho que, na verdade, de acordo com o relato, é uma generosidade chamar o lugar que eles foram de balada. Por quê? De acordo com a descrição, era Ah. quase um bunker de guerra, que parecia tipo um porão, cubículo, assim, um cativeiro. Agora eu entendo porque é o Gente. cativeiro gay. Pequeno, mal ventilado, estranho, quente, escuro, mas a música tava boa e tava uma vibe. E aí eles falaram, por que não? Então, foram lá ser felizes, né? E tá em Roma, né? Então, sei lá, quando a gente vai vir nessa balada, muito, muito cool, descolada e tal, vamos aqui curtir, né? E às vezes nos lugares mais insalubres se escondem os babados mais quentes. E aí os nossos amigos lá olham pro lado e quem que tava lá? Jorge, Breno. Não! Quem? Rafael. Rafael, o quinto elemento. Eles saíram de Lisboa pra encontrar este menino sem querer no cu da balada de Roma. Gente, pensem Gente. muito bem antes de aprontar. As pessoas estão te vendo. Você nunca sabe onde. E a gente já falou isso antes. Brasileiro tem em todo lugar. Todo Brasileiro tem em lugar. todo lugar. Uhum. E aí, Tá, entre então. Lisboa e Roma, entre milhões de pessoas, milhões de gays e milhões de baladas gays na Europa, o Rafael estava lá, olhando pra cara de Rodrigo e de Ronaldo. Agora me diz, pelo amor de Deus, que Rodrigo e Ronaldo dessa vez foram perguntar a fofoca? Me diz. Eles nem precisaram, meu amor. Eles ficaram sem Ah. reação, só que eles nem precisaram fazer nada, porque Rafael veio em direção e foi vindo, e nisso eles pensando, acho que ele lembra da gente, né? Mas se não lembrar também, foda-se, tipo... Nem precisou, gente. Deu 2 segundos, o menino tava lá. Oi, galera! Só que antes de seguir, ele já começou a chorar. Adoro! E aí Eu eles não amo. sabem se foi cachaça, o que que foi, mas o menino tipo, hi, galera, e puf, começou a chorar. E aí ele falou, Gente. graças a Deus eu encontrei vocês. E aí os dois já ficaram Oi? tipo, nossa, o que aconteceu, né? Tipo, sofreu um acidente, né? Oi? Tamo aqui dançando Ariana Grande, de repente você chega chorando, o que aconteceu? E aí ele abriu um berreiro e começou a despejar informações. Detalhe, ninguém perguntou nada dos detalhes que ele estava contando. Nada. Foi só do tipo, você tá bem? E aí o homem decidiu abrir o coração. E aí foi que ele deu com a língua entre os dentes, abriu a boca de sacola e esvaziou tudo. Contou que sim, Rafael estava tendo um caso com Jorge. Hã? Um relacionamento com Jorge. Secreto, que ninguém sabia. Ninguém sabia. Mas o Jorge ainda. Peraí, só pra eu entender. O Jorge ainda tá com o Breno. Casado, baby. E o nosso E amigo o Rafael relacionamento não é aberto. não é aberto. Não é poligamia, não é nada disso. É simplesmente o nosso amigo Jorge estava vivendo um relacionamento com o Rafael e Breno ficou em casa comendo pipoca. Só que mais do que isso, foi um negócio que durou meses. E este menino, no auge do seu berreiro, da sua declaração, declarou que estava muito apaixonado. Apaixonado mesmo, no nível de tipo, quero construir a vida junto. Que tinha convidado o Jorge pra move on, pra sair de casa, pra largar tudo, pra começar uma vida toda nova com ele. Mas a gente sabe
como essas histórias sempre acabam, né? Gente, a gay traída, apaixonada, querendo que ele largasse tudo. Não, a gay Eu... traidora apaixonada, baby. A gay traída é o Breno, coitado, tá lá em casa É o chorando. Breno, é a traidora, exato. É. Não tenho simpatia. Então, Não tenho. é a destruidora de lares, né? Só que aí o que Exatamente. aconteceu? O Hum, nosso amigo Rafael apertou o Jorge, e Jorge, como bom homem, fez o quê? Sumiu. sumiu. Claro. Claro, sumiu. Deu ghost, desapareceu, cortou contato e assim. E nisso, Rafael tava completamente destruído, tava bêbado, chorando nessa situação insalubre, neste cativeiro gay em Roma, e contando tudo pra pessoas que ele viu algumas vezes na vida, mas que definitivamente, um, não estavam perguntando nada, e dois, estavam ali pra curtir uma noite e não pra ser psicólogo de ninguém, né? Nossa, agora tem uma pergunta, que eu falei que eu não tô do lado do Rafael aqui, mas Rafael sabia que Jorge era casado? Sabia, sabia. Ah, não, então não, merece todas as lágrimas e muito mais. Sabia. Safada! Sabia porque conhecia o marido. Não tenho, gente, desculpa, não tenho paciência, não tenho paciência, não tenho. E Nem aí, simpatia. é como a gente brinca, né? Além de ter um brasileiro a cada esquina, quando a fofoca, ela tem que encontrar o destinatário, não interessa, ela não faz curva, ela não pega a fila da imigração, ela vai direto e chega onde tem que chegar. Porque, assim, este caso está aí para provar isso. Os dois, Rodrigo e Ronaldo, nossa querida dupla sertaneja, ficou em choque, porque eles não tinham pedido aquela informação. Apesar de terem gostado de ter sabido, não estavam investigando, não estavam procurando nada, mas agora eles sabiam de tudo. Só que aí a pergunta veio: o que que eles vão fazer com essa informação? Porque se esse menino, né? Exatamente. O que vamos fazer com essa informação? Vamos engolir e deixar aqui ou vamos, né, agir sobre ela? Porque o menino tava por aí bêbado, contando a vida do outro como se nada, né? Então eles pensaram, tá, pela consideração que a gente tem com o Jorge, o que que a gente vai fazer com essa história? E quando eles voltaram para Lisboa, eles basicamente convocaram uma reunião. Uma CPI da fofoca. Um fórum, um conselho deliberativo sobre assuntos da vida alheia. Com dois outros amigos em comum. Ok, Amo! Vamos compartilhar sim. essa responsabilidade, porque eles precisavam decidir o que eles iam fazer. Se eles iam guardar, se eles iam procurar o Jorge para avisar, ou o seu caso tá viajando, fazendo um Eurotour, contando o caso de vocês para todo mundo. Então, assim. E aí, o que que eles fizeram? Depois de muito debate e de ficarem passados juntos, aquele momento, eu sabia, eu sabia. Depois de muito debate, eles resolveram procurar o Jorge numa postura de amigo. Eu achei uma postura decente. Tipo, olha, amigo, eu não quero me meter na sua vida, porém, me vi numa situação em que fui inserido, num contexto em que eu não queria fazer parte, mas acho que você deveria saber o que aconteceu. Não estou aqui numa postura de maneira nenhuma cobrar ou julgar, estou apenas te contando para que você possa administrar isso. Porque afinal de contas, se chegar isso no Breno, aí eu acho que a situação pode ficar muito mais complicada. E aí o Jorge ouviu tudo isso calado, sem drama, sem escândalo, sem assim. Respondeu: tá bom, entendi. Obrigado por me contar, mas eu preciso proteger meu casamento. E aí, o que aconteceu foi que este homem que já tinha sumido, sumiu de vez. E aí, cortou relações, se afastou da galera, desativou as redes sociais. Rodrigo Ronaldo acha que ele pode ter criado uma nova rede social do zero, enfim, com novas pessoas. E sumiu completamente. Escolheu assim: vou priorizar e preservar o casamento. Priorizar agora, né, safado? Mesmo que isso pedisse que ele abrisse mão de todo o resto. Olha, essa história tem várias camadas, né? Primeiro, eu acho que eu teria me comportado de forma bem parecida com o Rodrigo Ronaldo. Eu também teria contado, assim, porque depende do grupo de amigos, né? Mas se fosse, assim, um grupo de amigos, que dentro daquele grupo de amigos eu tenho duas pessoas ou uma pessoa que é mais próxima a mim, eu acho que eu não teria guardado aquilo só pra mim. Eu queria falar pra vocês assim, não, eu não teria contado pra ninguém. Mentira. Eu acho que eu teria sentado e falado assim, gente, vocês não Essa sabem o que fofoca é boa, né? aconteceu. Essa fofoca é Tava boa. de férias lá em Roma e aconteceu. Acho que eu teria contado também. E eu também acho que eu teria ido no Jorge e falado, e eu não teria falado para Breno.
Eu não teria falado pro Breno. Eu já passei por situações não tão dramáticas assim, mas que eu sabia que, tipo, o meu amigo estava traindo a esposa e eu tem nada a ver com isso, né? Não é meu papel, não é meu lugar de fala. Acabei com a raça dele. Hum. Acabei com a raça dele, porque eu acho que assim, o negócio Que da esse era o seu traição. papel. Esse era o seu papel. Esse é o meu papel, e, né, eu acho que no caso do Rodrigo Ronaldo falando, a gente não vai julgar. Não, julguei, acabei com a raça dele, porque pra mim o negócio da traição não é que você se envolveu com a outra pessoa, né? É a mentira, cara. É a mentira, o tanto de planejamento que você tem que ter pra mentir, pra enganar, pra ficar Pra fazendo a pessoa esconder. que você diz que ama de bobo. Pra mim, o problema que eu tenho com a traição é esse, sabe? E se você é meu 100%. amigo, vou arrasar contigo. E agora, se você quiser manter seu casamento, não manter, contar pra pessoa, não contar, isso aí já não é o meu lugar de fala, são escolhas da sua 100%. vida, 100% né? a mesma E, coisa. e eu acho assim, vamos supor, se o Jorge não tivesse escolhido se afastar, eu acho que e tivesse continuado no grupo de amigos Jorge e Breno, eu acho que eu teria me afastado, porque eu acho que eu não conseguiria ficar olhando pra cara do Breno todo dia, Sabendo de tudo, né? sabendo. Uhum. Eu também. Eu concordo muito. Gente, Por isso que essa história, a gente brincou falando que não é sobre traição, é uma fofoca internacional que atravessou países, cruzou fronteiras pra chegar no seu destinatário, mas eu faria exatamente a mesma coisa. Tem coisas que não são pra gente, não. E aí eu faria exatamente a mesma coisa de chamar o amigo na chincha, de dar uma lição de moral, de falar, vem cá, faça isso que você tá fazendo, mas com muita consciência e arque com as consequências, sim, né? sim. É que tem gente que. É que eu não tenho muita paciência com algumas coisas. Então eu sou do tipo assim: olha, querido. Uma das minhas frases preferidas é, inclusive, passarinho que come pedra sabe o cu que tem. Então, vamos lá, dá a mãozinha aqui pro tio, porque a gente vai falar sobre isso, mas você está cagando, querido. Você está Sim, fazendo um grande cocôzão com esse assunto, né? Ai, é amiga, babado, 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 babado. Eu concordo muito com você. babadíssimo. E eu Pois acho é. que o grande protagonista dessa história, na verdade, foi o destino. N não foi o Breno, não foi o Jorge, nem o Rodrigo Ronaldo, nem Rafael, foi o destino, que assim, cruzou na cara de todo mundo e abalou. Abalou, eu arrasei. E assim, ai, a minha vida anda tão assim, sabe? Porque eu mesma não causo drama, eu queria assim que o universo jogasse uma fofoquinha assim, sabe? Eu não tô nem esperando e pá, a fofoca vem. Põe Queria. nas suas orações hoje à noite, que eu tenho certeza Vou. que a deusa da gringa vai te atender. Queria uma dádiva dessa. E se você gostou desse episódio, se sabe do seu amigo que tá aí, ó, fazendo, pulando a cerca, manda pra ele ou pra ela ou pra ele, porque assim, pera, deixa eu voltar. E se você gostou desse episódio, manda pra aquele amigo que sempre descobre tudo sem procurar. Manda. Manda sim. E se você tem algum babado internacional, uma fofoca migratória, ou apenas uma história que só poderia acontecer com você fora do Brasil ou com um terceiro fora do Brasil, manda pra gente. Sim, e enquanto você, né, tá ouvindo, aproveita, dá um like, dá um comentário, né, ajuda a gente a espalhar a palavra das boas fofocas da gringa pelo mundo afora, onde você estiver. Gente, é muito simples, ó. Você já tá acostumado com isso, que você segue um monte de gente aí e eles falam isso o tempo inteiro. Então, ajuda a galera aqui. Tá no YouTube? É tão simples quanto inscrever. Ó, curtiu o vídeo? Dá um like. Já tá ali com a mão no like? Desce só mais um pouquinho, deixa um comentário. Amei esse babado. Odiei este babado. Médio este babado. Qualquer reação, a gente quer ouvir de vocês. Foi pro Instagram? Dá um seguir, dá uma olhadinha lá nos conteúdos que a gente tem uns conteúdos só para as redes sociais, fiquem de olho. E o TikTok é a mesma coisa. Para facilitar a vida de vocês, é @babados da gringa em todos os lugares. Mais fácil que isso, gente. Só se eu fosse aí na sua casa para fazer isso. Se quiser que eu faça, só me mandar o login que eu faço. Ai, ai. Pois é, a gente fica por aqui, né? E até o próximo Babados da Gringa. Tchau! Tchau!